Nação palmeirense, Palmeiras se preparando aí para enfrentar o Bolívia, né? Jogo esse que o Palmeiras está defendendo a invencibilidade, está defendendo o primeiro lugar no seu grupo e o primeiro lugar no geral, né? A gente sabe que é importante, né, a vitória para garantir o Palmeiras no primeira colocação geral, né, para decidir todos os jogos em casa, menos a final. Claro, o Palmeiras vai vir com algumas mudanças, né? Mas, pessoal, o Palmeiras tem elenco suficiente, né? Como eu sempre digo, a ter as mudanças e passar por cima desse time aí do Bolívia, né? Claro, alguma dessas mudanças, né? Paulinho, né? Quem sabe Paulinho, Vitor Roque e Estevão ali na frente, tirando e perturbando os bolivianos, né? Tem informações também aí de reforço, né? O Palmeiras podendo contratar mais jogadores, né? Léo Jardim, tem um goleiro do Grêmio, né? Qual goleiro desses aí vocês preferiam, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos acompanhar as reações aí. Créditos ao vídeo, né? Band Esporte e Placar TV. Link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. Cara, o Bolívar, o Palmeiras, num jogo que, enfim, volta pro Allianz, ao menos, né? Sim, vai jogar no Allianz Parque. Com muitos ingressos disponíveis, né? Eu não vi ainda. Eu até tava seguindo o Bular aqui. Ele colocou 10 mil. Quem vai falar as informações pra gente sobre o Palmeiras? 30 vendidos, né, cara? Pô, é bastante, velho. Quero saber se é isso mesmo, sabe com quem? Vamos lá. Marcelo Rosenberg, que está lá, olha ele ali. Já de olho na gente aqui, grande Rosenberg. Grande, garoto. As informações do Palestra pra gente aqui. Boa tarde. Tudo bem, Tirone, Vessone, Arnaldo, Massini, estava escutando o programa, muito legal mesmo. Em relação aos ingressos, né, existem vários cambistas transitando aqui em frente à Rua Palestra Itália. Eu até conversei com alguns e perguntei para eles se está valendo a pena vender ingresso hoje, porque de fato existem muitos ingressos na bilheteria aqui. Eu perguntei para 2 ou 3 cambistas em relação a essa perspectiva, eles falaram, tem muito ingresso ainda na bilheteria, mas parece, eu não chequei realmente o preço é muito salgado, né, um preço muito exorbitante que o Palmeiras cobra para suas partidas na Taça Libertadores da América. Hoje o Palmeiras pode garantir o primeiro lugar geral em caso de vitória sobre o Bolívar, né? Mais uma vez o Palmeiras garantindo o primeiro lugar geral. O São Paulo poderia ainda estar nessa luta, né? Mas ontem empatou com o Libertad, então resta ao Palmeiras uma simples vitória diante do Bolívar aqui no Allianz Parque. Um jogo que aqui na cidade de São Paulo já aconteceu 3 vezes pela Taça Libertadores da América e o Palmeiras venceu as 3 com incrível facilidade, marcou 12 gols e o Bolívar jamais fez um gol no Palmeiras jogando aqui na cidade de São Paulo pela Taça Libertadores da América. Agora, mais dados em relação ao Abel, né? O Abel, que tem números muito expressivos em relação a tudo, completa nesta noite, junto com a sua comissão técnica, 350 jogos à frente do Verdão desde novembro do ano de 2020. E os números são incríveis, ele ganhou muito mais da metade dos jogos. São 203 vitórias, 84 empates e 62 vitórias. Derrotas, melhor dizendo. O Abel, que logo mais pode colocar um time mesclado em campo, dar chance para jogadores que costumeiramente não vêm atuando como titulares, o caso do Mike, do Marcos Rocha, do Murilo, quem sabe até o Veiga, o próprio Maurício e a perspectiva de que o Paulinho possa começar um jogo pela 2ª vez consecutiva, algo que até hoje jamais aconteceu. O primeiro jogo dele como titular foi justamente o último, né? O Palmeiras acabou vencendo a equipe do São Paulo no estádio, na Arena Barueri. Eu tô virando aqui para pegar a escalação, porque eu tenho que dar a escalação, mas não tô achando a escalação aqui. Ah, não, achei, gente. Achei a escalação, é tanta informação aqui. Vamos dar um provável Palmeiras pro jogo de logo mais, com o Everton no gol, o Giai ou o Marcos Rocha, o Gomes ou o Murilo, o Bruno Fux e o Vanderlan ou o Piquerez. No meio campo, o Emiliano Martínez, o Evangelista e o Felipe Anderson, ou o Veiga, ou mesmo o Maurício. No ataque, o Estevão, o Paulinho ou o Facundo Torres, né, que já não começou jogando a última partida. E fechando a linha de ataque, o Vitor Roque, que marcou gols nas últimas 3 partidas do Verdão. O Bolívar ainda tem chances, né?
tem que vencer as 2 partidas, vencer o Palmeiras hoje e vencer o Cerro Porteño na última rodada, tem somente 3 pontos, mas o Cerro parou nos 7 pontos, portanto o Bolívar ainda tem chance de classificação. Mas vai ter um desfalque importante, o Ramiro Vaca, né, que é um meio-campista, talvez o melhor jogador da equipe, que foi suspenso preventivamente por doping, algo que aconteceu justamente na última partida da equipe diante do Sporting Cristal. E uma última informação em relação ao Verdão, lembrando, né, que faltam 6 jogos apenas para o tão sonhado Mundial de Clubes, né? São 2 pela Libertadores, 1 pela Copa do Brasil e 3 pelo Campeonato Brasileiro. De hoje, pela Libertadores contra o Bolívar, depois tem o Cristal fechando a participação do Palmeiras também aqui no Allianz Parque, o Ceará pela Copa do Brasil e os 3 jogos do Brasileiro contra Bragantino, Flamengo e também o Cruzeiro, meus grandes amigos de G4. Muito obrigado, Marcelo Rosenberg, por todas as informações. Grande Esse caderno aí, tem história do Palmeiras. Tem. Espetacular. Bom trabalho para você aí. Fique firme. Você viu a escalação? Vamos colocar a escalação de novo na tela. Passa em casa aí para almoçar. Aí. Coloca na tela de novo a escalação, provável escalação do Palmeiras. Cheio de esse ou aquele. Fala aí, Massá. Vamos lá. O Everton, Marcos Rocha. No lugar do Giai. Bruno Fux, Murilo e Vanderlan, Emiliano, Certo. Evangelista e Maurício, Paulinho, Vitor Roque. Minha dúvida é na direita, se é Facundo Estevam, se o Estevam vai pro jogo, ou se ele dobra o Mike ali na direita para dar ritmo pro Mike também. Aí já viu, né? Se dobrar mais. Não, mas o Abel pode. O Abel pode, o outro não pode. Pois é. O Abel pode. Ó, tá vendo? Ventoinha, velho. Olha aí. Ó. Muito bom. Gostei. Tá vendo? Então é isso, cara. É um jogo que vai dar ritmo para alguns jogadores. Não acho que ele vai colocar ao mesmo tempo Murilo, Marcos Rocha, Veiga e Maurício. Mas imagino que como ele está há mais tempo, já voltou há mais tempo, seja o Maurício. Todo mundo treinou, não tem nenhuma indicação, não tem ninguém no departamento médico. Bruno Rodrigues e o Mikael já estão fazendo o trabalho de transição, ou seja, treinam no campo, treinam na fisioterapia, com a preparação física. É um momento muito bom do Palmeiras. Vamos ver a questão dos ingressos, né, Cão? Você não fica com dó do Abel, com essa falta de elenco, tudo? Não, eu tô pensando. Não, tinha que ter uma câmera neles enquanto... Ele tá olhando pra mim. O professor ficou olhando pra mim, eu tô falando que você quer minha reação. Eu não consigo, eu dou risada, cara, pô. Qual é a questão dos ingressos? Não, saber quantos ingressos foram vendidos. Pois é, pessoal, quando se olha para o elenco do Palmeiras hoje, a gente vê a diferença dos elencos do passado, né? Geralmente o Palmeiras tinha um bom time, tinha um time titular, mas não tinha um elenco, né? Hoje não. Desfalca e tira 5, 6 jogadores, repõe a mesma altura. Aí sim, pessoal, é elenco para ser campeão, né? Que dá uma explicação. O Palmeiras tem 42 mil lugares. Quando tem torcida adversária, para o Palmeiras são 39.700. Desses 39.700, a W Torre tem 10 mil ingressos. São passaportes. O sujeito paga por mês ou paga à vista, né? E ele tem... O que ele faz, né? Ele paga à vista e ele pode fazer a coisa... Tô entendendo o que é fazer relação. Você tá tentando... não é comigo? Eu tô achando que é comigo. Você tá tentando ocupar os lugares vagos do Allianz Parque ao seu lado. Não adianta você fazer assim. Você não vai crescer, não. Vai ter buraco. Querendo ocupar os 10 mil que tá vazio. Aqui aumenta o preço do ingresso. Aqui aumenta o preço do ingresso. O torcedor tem dificuldade para comprar, ela não vai aprender nunca. E ele tá ali tentando ocupar e tampar o espaço vazio que tá atrás dele. É isso que aconteceu. Eu tô achando que o câmera, o Renatão, tá falando comigo. Desculpa aí. A minha câmera é outra. Então vamos lá. O Palmeiras tem direito a 10 mil são ingressos da W Torre, que são ingressos espalhados pelo estádio. Então não dá para saber. E ali não tem você não precisa reservar nada. Você chega, mete a cara lá no reconhecimento facial e entra. Então, segundo a informação do Bulara, qual é que restam 10 mil? 10 mil lugares significa pagos, que você tem 30 mil vendidos. Uhum. É um bom público, deve dar 35, 36 mil. Sim. Agora, acho que vem na semana, sabendo que o Bragantino, time físico, jovem, não joga durante a semana,
O Abel deve estar com um olho no peixe e outro no gato, né? Porque no domingo, 18h30, tem um jogo com um dos times que está disputando ali o mesmo bolo com o Palmeiras no Brasileiro, né? Imagino que ele leve em consideração... E a sequência toda. Então, Giai, por exemplo, tá jogando todas. Gustavo Gomes, e não tira o Gomes, você não sai do jeito nenhum. Você tinha que sair, eu acho. E o Corinthians, na Sul-Americana, encara o Racing do Uruguai. Presta, né? Então, espera um pouquinho. Depende qual é a perspectiva. Vamos ver aí o Palmeiras. Não tá tão boa assim. Campinho do Palmeiras pro jogo de hoje com o Bolívar. Vamos lá. Palmeiras, Bolívar. Escalha o time. Vamos lá, o Everton no gol, o Giai pode ser poupado até, né? Porque são 8 jogos já atuando como titular, mas colocamos o Giai aí. Gomes e Fux, que é a zaga que tem jogado nos últimos jogos, também pode ser que o Murilo entre, talvez, dê um descanso pro Gomes. Vanderlan na lateral, a gente colocou aí. O Piquerez? Então, Piquerez também. Você sabe que o Piquerez, eu até vou confirmar. Vai ser poupado, será? Enquanto você confirma, aí tem o meio de campo ali com o Emiliano Martinez, o Lucas Evangelista, Felipe Anderson mais para a direita e o ataque dos sonhos do palmeirense, que é, nesse momento, Estevão, Vitor Roque e Paulinho. Então, eu tava em dúvida disso, mas o Piquerez está ali à disposição. Quem passou esse campinho aí pra nós? Quem passou esse campinho? Mas pode ser que ele use o Vanderlan. Hoje eu acho que ele vai fazer mudanças, tá? Então... você tinha dito ontem que pode ser que o Palmeiras poupe sim, esse campinho é uma expectativa, mas assim, eu acho que hoje ele vai fazer alguns testes, enfim, e pode ser que o Vanderlan entre mesmo. Não será essa escalação, Isa. Eu acho Paulinho sai jogando? Não, pode ser que ele coloque o Marcos Rocha ali no Giai para dar rodagem, acho também, entendeu? Pode ser acho também que o Marcos Rocha pode entrar. Acho que inclusive mas é o seguinte, o Giai tem jogado tão bem, custou para esse cara começar a jogar bem. Demorou 1 ano para esse cara jogar bem. Vai tirar ele para a ideia é a rodagem, né? Da rodagem. Você concorda comigo? Mas é que sabe o que é, Sormani? Deixa o cara jogar, meu. O Palmeiras agora no Campeonato Brasileiro tem Red Bull Bragantino, Flamengo e Cruzeiro, que são os 3 times que brigam com o Palmeiras. Você quer dizer para esse jogo... Bom. Então eu acho que hoje, como o Palmeiras tem uma situação tranquila, o Abel pode fazer algumas mudanças, pensando em testes, pensando em talvez... Isso que acontece? Desculpa, Isa, desculpa te cortar abruptamente. Você lembra do Milton Abrupto, que trabalhava com a gente na Folha? Lembro. A gente chamava ele de Milton Abrupto, lembra? Milton Abrupto. Desculpa te cortar abruptamente. Acontece o seguinte, aí entra o Marcos Rocha em jogo, joga bem. Aí o cara não tem peito pra tirar o cara e esse moleque tá em franca evolução. Eu não acho, não. Pera um pouquinho. O Abel, ele sucumbe a alguns jogadores. Isso é claro, gente. Tá. Isso é claro. O Gomes está numa fase há muito tempo e toda hora tá jogando. Mas quem que você acha melhor pra jogar? No lugar dele? O Bernadette entrou jogando bem. Bernadette. O Murilo. Benedetti. Não é Bernadette? Não, Benedetti. Enfim, Berginazzi. Deu oportunidade. Mas não. O Benedetti ainda é um menino que entrou bem, mas ele ainda tem que amadurecer. O Naves é um bom jogador. Mas o Murilo pode jogar, viu? O Murilo tem condições de jogar. Eu acho que hoje pode ele ser entra Murilos com Murilo e Fux. Murilos. Eu tô apostando aqui, tá, gente? Como eu sempre digo, hoje a gente não tem mais treino aberto. Mikael tá voltando. Tá voltando da onde? Ele foi pra onde? Foi viajar? Foi pra onde? Foi pro Rio? Foi viajar, foi passear. Pegou a ponte aérea, tá chegando? Pegou a ponte aérea, deu uma... Exatamente, ele ainda tá tem voltando. Tem outras 2 possibilidades aí, Veiga e o Maurício. Tem o Veiga e o Maurício. O Maurício tá num estágio mais avançado, não é? E o Veiga tá começando a voltar, né? O Veiga eu não acredito que ele entre de titular hoje, talvez o Maurício sim. E ali na frente, acho que ele pode sim começar com Paulinho, Vitor Roque e Estevão, até porque é um trio que ele precisa treinar e dar ritmo de jogo para os 3 em entrosamento antes do Mundial, né? Então ele precisa começar a colocar os 3 para jogar junto. E o Richard Rivers? O Richard Rios, ele é... banco. Dúvida se vai Eu achei legal porque ele encontrou uma posição ali pro Felipe Anderson, né? Ele encontrou uma posição pro Felipe Anderson. À direita. Ele não mexeu no Estevão, que ele tem adoração pelo Estevão do lado direito. Sim. A obsessão dele é essa, entendeu? Sempre pelo lado direito, Flavinho. Só pensa no lado direito. Mas nunca dá certo. A direita... E qual é a sugestão sua? Ir pela esquerda sempre. O melhor caminho qual é? É a esquerda. É a esquerda e a direita? Lixo completo.
Ele achou uma solução na direita. Felipe Anderson pelo lado direito, sem mexer no Estevão. E agora, essa é uma posição do Richard Rios, né? Mas o Rios, ele pode jogar no lugar do Evangelista. O Rios, ele foi desfalque no último jogo. Ele pode voltar, já tá à disposição. Mas ele pode jogar pelo lado esquerdo também, no lugar do Evangelista. Não sei, gente. Eu acho o Richard Rios um baita jogador. Não, ele é titular absoluto desse baita meio-campo. Nossa, imagina o meio-campo do Santos com Zé Rafael, Richard Rios e Neymar. Bom, Neymar não joga. Hoje Rios e Emiliano são titulares. Hoje eles dois são titulares. O trio da frente vai ser o trio do Mundial. Tá? Estevão, Vitor e Paulinho. Também só vai jogar com o Timeco? Pode jogar olha no meio-campo. Mas não pode esquecer do Facundo, que tem jogado muito. No meio-campo, Emiliano, Rios e mais um. Esse mais um que precisa ver quem é. Que pode ser o Felipe Anderson, pode ser o Maurício, pode ser o Veiga. Até o Evangelista, que também tem jogado bem. Evangelista. O Vanderlan, aí é o Piquerez nessa vaga. Giai não dá pra mexer com o Giai, que tá muito bem. E a zaga, pra mim, a ideal é formada por Gomes e Murilo. Também, pra mim também. Apesar do Murilo estar ficando no banco. O Murilo. Bom reserva. O Fux é bom. E o Murilo, nos últimos jogos, já estava à disposição e ficou na reserva. Mas eu acho que hoje o Murilo pode entrar jogando, sim. O Flavinho, você viu que os caras do é o Bolívar, né? Que vai jogar com o Bolívar. Palmeiras. Eles jogam em aonde? Na altitude. La Paz. Chegaram aqui, desceram no aeroporto aqui e começaram a se sentir mal, cara. Por quê? Porque eles estão acostumados a jogar na altitude. Exatamente. Ninguém fala nada. Aí a nível do mar fica... Quando vai jogar lá. Ao contrário, ninguém fala nada. E o horário do jogo? É o último do grupo, o que acontece, se eu não me engano. 7 da noite, na Bolívia todo mundo sabe, 7 da noite é hora da janta. Os jogadores também vão jantar? Todo mundo janta. Por isso que o Bolívar é o último do grupo, porque toda vez que vai jogar com os outros times... Eu só sei que é isso? Nesse jogo do Palmeiras, o jogo era pra ser às 9h30, e aí, antecipou. Em cima da hora, mudaram para 7 da noite, entendeu? Então os caras vão jogar fracos, estão aí, sem comer. Lanzilota no gol, imagina. Lanzilota, é nome de azulejo. Lanzilota. Escuta, tem um azulejo Lanzilota? Temos sim, o senhor quer... Tipo chuveiro. Chuveiro Lanzilota. Lancelote? Lanzilota. O Omar Rocha. Irmão de quem? Marcos Rocha. Pois é, nação palmeirense. Palmeiras definido aí, né? Claro, com algumas dúvidas. E sem sombra de dúvida, Abel vai mexer na equipe, né? Abel é um cara experiente, sabe que competições está se afunilando. Vai precisar rodar o elenco, né? Quem não rodar o elenco, pessoal, vai sofrer nessa Libertadores, não, né? Em toda a temporada, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e o Palmeiras ainda tem um Mundial de Clubes, né? Então tem que rodar o elenco, né? Claro, quando você não tem um elenco qualificado, como era o caso do Palmeiras, por exemplo, há alguns anos atrás aí você não teria como rodar esse elenco, né? Mas hoje, com o elenco que o Palmeiras tem, com os jogadores que o Palmeiras tem que rodar, né? E eu vou ser bem realista, o Palmeiras geralmente tem rodado o elenco e eu não vejo diferença no futebol. O padrão é o mesmo, jogando aquele mesmo futebol, né? Só discordo aí de Sormano, né? Sormano diz que Abel nunca mexe na posição de Estevão, né? Você não está acompanhando o jogo do Palmeiras, Sormano. Vamos lá. Estevão jogava pela direita. Veiga no meio centralizado. Felipe Anderson à esquerda. Quando o Veiga se lesionou, o que foi que ele fez? Trouxe Estevão para o meio. Preste atenção. Ele trouxe Veiga para o meio, mas Veiga não está jogando só no meio, não. Ele pode ir para a esquerda, pode ir para a direita, pode infiltrar pelo meio. Ele está flutuando. Pegou Felipe Anderson da esquerda, botou Felipe Anderson lá na direita, onde Estevão jogava. Então ele mexeu sim na posição de Estevão, né? Estevão não joga na mesma posição, né? E depois desse dia o Palmeiras começou a jogar bola. O Palmeiras começou a desenvolver um bom futebol, né? Então, pessoal, sem sombra de dúvida, tem tudo para o Palmeiras vencer o jogo, garantir a primeira colocação no geral da competição, é importante. Vale destacar aqui que o Palmeiras é o único time 100% ainda na Libertadores. Se ganhar, vai a 15 pontos, né? Garanta a primeira colocação no geral e ainda tem um jogo, né, para fazer, né? E com certeza Abel vai poupar também nesse jogo aí, né? Tem jogos decisivos, né, pela frente, né, como o Campeonato Brasileiro, né? Bragantino
Cruzeiro, Flamengo, né? São 3 adversários direto ali que tá lutando pelo título, né? Eu não digo nem lutando pelo título que o campeonato começou agora, né? Mas lutando pela parte de cima da tabela. Pessoal, recentemente todo mundo sabe que o Palmeiras tem 2 goleiros. Um é Everton, né? O Everton, que tá já com um pouco da idade avançada. O outro, Lomba, 39 anos. E o Palmeiras está atrás de um goleiro. Para começar, né? Aquela adaptação da transição da saída, né? De o Everton, né? Se fala muito do goleiro do Grêmio. Se fala muito em Léo Jardim. Para mim, o escolhido seria Léo Jardim. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu conheço. Todo mundo sabe o que é que Léo Jardim pode fazer, né? Um grande goleiro. Do Grêmio, não sei. Nunca vi nem pegar. E vamos ser realistas. Se ele fosse bom, ele era titular do Grêmio, né? Então, se você tá na dúvida e um que você sabe que é um bom goleiro, eu ia em Léo Jardim. Inclusive, tá terminando seu contrato aí com o Vasco. No final do ano, já pode assinar um pré-contrato. Sem sombra de dúvida, era um grande reforço para o Palmeiras, né? Léo Jardim. Mas é isso, o Palmeiras com novidades, vamos esperar que faça um bom jogo, mantenha seu padrão, e vença e convença. É mais uma boa atuação ali de Vitor Roque, né? Tomara que ele faça outro gol para desencantar definitivamente, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.